um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Bem-vindo a mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é: Anete, como posso me tornar mais otimista? Tenho o péssimo hábito de sempre pensar em tudo que pode dar errado. É uma pergunta muito interessante e eu tenho a possibilidade de compartilhar com vocês uma experiência pitoresca que eu tive em uma de minhas viagens. Eu estava no interior do Brasil, num lugar bem distante, numa cidadezinha, e eu encontrei uma jovem que era uma pós-doutora de Harvard. E falando o que ela fazia, a formação, era uma cidadezinha tão minúscula. E eu pensei, o que você está fazendo aqui? Eu me apaixonei por um brasileiro, um delegado, aí ele está aqui. E ela era uma especialista em nutrição. E o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa. Isso que é interessante. Pesquisa sobre o quê? Sobre o selênio, a influência do selênio no humor. Aí eu disse, selênio é um elemento da tabela periódica, um metal e tal. E tem uma influência? Sim, eu estou pesquisando a influência do selênio no humor. E uma das conclusões do meu experimento é que a deficiência de selênio altera de maneira significativa o humor. E aí, o que faz? Torna a pessoa pessimista. Sério? Como assim? Aí ela me falou do experimento, a privação de selênio e os efeitos do humor. Depois ela administrava o selênio e media a alteração. E a pesquisa dela ainda estava em andamento, mas ela tinha evidências bastante significativas de que o selênio tinha uma relação. E disse assim, isso aqui é novo? Não. Outras pessoas trabalharam também isso, outras pesquisas, ela estava analisando isso. Nossa, que coisa interessante. Ela falou, e olha, onde tem o selênio? Qual é a fonte? Aí ela falou, nozes, castanhas. Ela falou, esse tipo de alimento. Olha, isso faz muitos anos. Eu falei assim, nossa. E eu fiquei pensando, eu fui para o hotel e disse, nossa, que coisa interessante. É o tipo de alimento que, na minha época, só se consumia no Natal. Você nunca disse no Natal que tinha nozes, castanhas, essas coisas todas. Fora o ano todo. E aí veio aquele pensamento, nossa, então o otimismo, aquela coisa toda, não é o Natal, são as nozes? Brincadeiras à parte. Eu pensei, mas esses são alimentos estrangeiros e no Brasil? Sim, você tem a castanha do Pará, isso e aquilo. E eu que não tinha o hábito de consumir esses alimentos, depois que ela falou aquilo, nunca deixei faltar a castanha do Pará na minha mesa. Passa, sempre eu consumo. Não sei se eu estou com deficiência de selênio, mas eu procuro trabalhar isso. Então, uma causa orgânica de relação ao humor, e de outras experiências eu vi como determinados alimentos, deficiências, alteram nossa química, alteram algumas coisas que a gente acha que é fruto da mente. Aí sempre vem aquela pessoa que questiona, mas e o espírito? Não é o espírito isso? Olha só, eu já falei nisso, tá aqui o link, eu coloquei até num desenho falando sobre a influência material e a influência espiritual e o nível de evolução. Então, tem um gráfico, vocês podem pegar o vídeo, e nesse gráfico, que é um retângulo dividido, eu falo sobre a influência material e a influência espiritual e a medida da evolução. Então, a influência material não é igual para todas as pessoas, depende do nível evolutivo. Então, dependendo de onde você está, a influência da matéria é um fator determinante no seu comportamento. Então, nesse caso, o DNA explica, Freud explica, experiências físicas explicam. Mas existem algumas coisas que elas não explicam, que é a influência espiritual. Em algumas pessoas é muito menos do que você imagina. Mas à medida que você vai evoluindo, essa influência espiritual vai se tornando mais significativa, a ponto de as influências genéticas não serem mais um fator determinante do seu comportamento, nem o meio ambiente, nem o que você come, nem nada disso. Então, quando eu falo sobre como a influência do meio, a alimentação, o que você faz, seus pensamentos, as palavras que usa e como isso afeta, nós estamos falando do nosso nível evolutivo em que os fatores materiais são determinantes. Então, não existem influências espirituais? Sim, existem influências espirituais. Nós falamos sobre perturbações espirituais, falamos sobre obsessão, falamos de várias maneiras. Mas, dependendo do nosso nível evolutivo, eu acho que vocês não estão se comparando com Jesus Cristo, então estão com a maioria, a influência material ainda é um fator determinante do nosso comportamento, das nossas respostas orgânicas, de uma série de fatores. Por isso, sim,
fatores físicos podem afetar seu humor. Mas, o que é que faz com que você seja pessimista? Normalmente, o que faz você olhar o lado negativo das coisas é falta de confiança. Você não acredita que você merece coisas boas. Você não acredita que você é capaz de coisas boas. Você não acredita que você tem o que oferecer. Então, como você não acredita que tem o merecimento ou a capacidade ou a oportunidade, você sempre espera coisas negativas. Então, deixar de ser pessimista não é a via. O que você tem que fazer é aumentar o seu nível de confiança. Quando você começa a acreditar mais em você mesmo, você tenta. Porque pensa bem, tem um muro bem alto. É uma questão de coragem você subir o muro e tentar olhar do outro lado. Aí a pessoa assim, e o que é ser corajoso? É não ter medo? De jeito nenhum. O medo é uma coisa importante. O medo te dá discernimento, o medo ajuda você a sobreviver. Então ser corajoso não significa não ter medo? Não. Ser corajoso significa ter medo, mas tentar a si mesmo, porque você acredita que pode superar. Então, o pessimismo é uma forma de você mascarar o seu medo. Então, se você só pensa coisas negativas, só vai acontecer, é porque você não acredita na sua capacidade e essa é uma maneira de você se desculpar por nem tentar. Então, se você aumentar a sua confiança em si mesmo, você tenta. Pode ser que não consiga, mas se você não tentar, não conseguir é uma certeza. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.